Mabuhay, damas e cavalheiros, aqui é o Flávio Gabrielowski. Vamos para mais um episódio aqui do Chega de Telefone Sem Fio. E no nosso estudo de hoje a gente vai falar sobre a dinâmica de ferimentos por facadas, força necessária para a penetração de vários tecidos humanos cadavéricos. Título bizarro, né? Já envolve corpo de cadáver aqui no estudo, então deve ser interessante. O cara fala como se não tivesse lido o estudo antes, né? Como se fosse novidade. Não, mas esse é um estudo bem legal. Foi um dos primeiros estudos que eu li quando eu comecei nessa parte de me interessar mais por artigos científicos, de voltado à parte de combate, lâminas, né? Mas vamos lá. O estudo em si, né? Esse é um estudo que ele traz muita referência de estudos anteriores, né? Então foram estudos que foram não é desmentidos, não chega nem perto a palavra, mas é tipo, lá atrás, né, os caras fizeram um estudo, aí como eles não tinham tecnologia, aí depois veio um outro cara, fez um estudo em cima desse, que teve um resultado melhor, aí mais para frente teve um outro cara que fez um estudo em cima desse estudo, que aí comprovou, aí corroborou, ou mudou um pouco o trajeto, mas enfim, ele foi uma sucessão de vários outros estudos, né, para chegar à conclusão que eles chegaram hoje. Em 1975, o pesquisador Knight, né, descreveu que durante o trabalho experimental ficou evidente que a pele era de longe o tecido mais resistente. Então, lá em 1975, né, ele falou que a partir do momento que você, né, transpassava ali transfixava a pele, né, a faca não teria muito mais resistência para atravessar outros tecidos. Né? Não era necessário, quando a faca penetra a pele, não é necessário aplicar mais força para causar rápida penetração nos tecidos subcutâneos e de qualquer órgão subjacente, com exceção, é claro, de ossos ou cartilagem calcificada. Né? Só que eles não tinham muito dados sobre isso, eles não tinham muita precisão sobre isso. Né? Então, embora a observação fosse válida, era necessário realizar alguns exames mais aprofundados e minuciosos para ter conclusões mais objetivas. Então, ele tinha essa coisa de, eu sei que passou a pele, o resto passa, mas por quê? Como? Qual que é a resistência? Né? Tipo, eu sei que se eu furar a pele, eu vou furar o músculo também. Mas qual que é o limite da pele? Qual que é o limite do músculo? Entende? Não era isso que eles queriam entender. Afinal, nenhum estudo anterior conseguiu medir as forças diretamente, ou seja, medir o que realmente acontece na ponta ali da faca quando ela passa por vários tecidos. Né? Ele sabe que passou a pele, passou o músculo. Tá, mas qual que era essa força necessária para passar por cada um deles? Né? Aí foi feito o método experimental. Isso foi corrigido, né, quando uma faca instrumentada foi construída usando um transdutor de força piezoelétrico. Caraca, o bagulho é sinistro, né? Que foi colocado entre o cabo e a lâmina. Então, ele servia ali como uma espécie de receptor para que ele pudesse dizer exatamente qual que era a força na ponta ali da faca, quanto de força era necessário para que ele rompesse ali, seja o tecido, seja a pele, seja a gordura, seja músculo com gordura, seja só pele com músculo e gordura, e assim por diante. Né? E qualquer força produzida entre o cabo e a lâmina era transmitida ao transdutor, que produzia uma saída na forma de carga, sendo a quantidade de carga produzida proporcional à força aplicada, tensão ou compressão, né? Qualquer um dos dois ele conseguia analisar ali. O experimento em si, né? A experimentação que envolveu a apunhalada de espécies de amputação de tecido cadavérico. Então, em em estudos anteriores, a gente viu onde os caras meio que simulavam ali uma espécie de tecido humano, usavam outros tipos de aparatos, né? Tentava chegar a alguma coisa mais próxima. Aqui nesse ele usou de fato o tecido humano, só que de pessoas mortas, no caso, né? Os resultados foram registrados em apunhaladas feitas no tecidos da coxa a uma profundidade de 10 centímetros, até o punho da faca, e através de várias combinações de tecidos dissecados. Cara,
10 centímetros é uma quantidade bem significativa aí de tecido para ser atravessado, né? Então, teve bastante corte. Tipos de tecido. Então, foram feitos alguns tipos, né? Algumas categorias. Então, a categoria A, né, era pele, gordura subcutânea e músculo. Então, dentro desse tipo de tecido, dentro desse composto, a gente tinha a pele, a gordura e o músculo junto. Na categoria B, tinha apenas gordura e músculo. Na categoria C, tinha somente músculo. Na categoria D, tinha apenas gordura. Então, foi fazendo esses testes em cada categoria ali para ver se, né, os resultados batiam. Você falava, não, atravessou a pele, atravessou a gordura. Mas e se for só a gordura? E se for só o músculo? E se for só a pele? E assim por diante. Então, por isso que foi separado nessas categorias. Então, os resultados apresentados foram através de forças em Newton, né? Mas, como eu falei já anteriormente, o meu objetivo aqui é simplificar esses estudos para vocês aqui do clube. Eu já meio que, né, conforme fui anotando ali, fui fazendo os cálculos de conversão para quilos também. Você vê forças em newton, você fala, tá, cara, mas o que eu faço com essa informação? Por isso, quando eu disse no outro episódio que eu tinha que ler algumas e algumas e algumas vezes para entender o negócio, é por isso. Você fala, tá, força em newton, cara, o que eu quero saber com força em newton, cara? Isso para mim não faz sentido. Para um físico, porra, isso pode fazer um sentido desgraçado, mas para mim não fazia não, tá? Então vamos lá. No grupo A, né? Então pele, gordura subcutânea e músculo, né? Deu 49,5 newtons. Então ele precisou, né, de uma força aí de 49,5 newtons para atravessar a pele, gordura subcutânea. Eu falo gordura subcutânea como se fossem coisas diferentes, né? Gordura subcutânea e músculos. Que isso é aproximadamente 5 quilos. Não exatamente 5 quilos, mas aproximadamente 5 quilos. Um pacote de açúcar grande aí de 5 quilos. Na categoria B, 35 newtons, que é mais ou menos ali 3,5 quilos. Na categoria C, né, que envolve músculo, né, mais ou menos ali 3 quilos e 83, 830 gramas, mais ou menos, aproximadamente. E na D, né, que era apenas gordura, 2 newtons, que é aproximadamente cerca de 200 gramas. Interessante, né? Vamos lá. Discussão de tudo isso. Esses que eram os resultados apresentados, né? Mas qual foi a discussão em cima disso? De acordo com os resultados, a pele oferece a maior resistência à penetração, que é uma coisa que Knight já tinha descoberto lá atrás, ele só não tinha os dados concretos. Ele sabia que era que fornecia mais resistência, mas ele não sabia que era 49,5 newtons, né? A pele oferece a maior resistência à penetração, sendo a força de penetração média de 49,5 newtons, aproximadamente 5 quilos. Então, essa é a força média, tá? Pode ser que, dependendo do tipo de pele, tenha um pouquinho mais de resistência, um pouco menos de resistência. É uma pele mais nova, uma pele mais velha, uma pele com mais elasticidade, uma pele com menos elasticidade. A ponta da faca também vai ser influenciada, uma ponta mais acentuada, uma ponta não tão acentuada, assim. Então, tudo isso, né, gera essas variáveis. Por isso que, em média, né, aproximadamente 5 quilos. Entretanto, né, as forças de resistência secundárias Peraí, me perdi aqui no texto. Tá. Entretanto, forças de resistência secundárias consideráveis, não reconhecidas anteriormente, foram encontradas quando a faca foi espetada nos tecidos subjacentes à pele. Então, o que eles estão querendo dizer aqui é que lá atrás, o Knight ele dizia o seguinte: cadê? Vamos subir lá. Que quando a faca penetrava a pele, não é necessário aplicar mais força para causar rápida penetração nos tecidos subcutâneos de qualquer órgão subjacente. Ele falava assim, cara, atravessou a pele, o resto vai entrar sem problema nenhum, não precisa aplicar mais força que simplesmente vai entrar. E assim, embora seja verdade que a pele seja a maior resistência,
existe sim uma resistência secundária considerável. Então, não é simplesmente, deixa a faca correr sozinha que ela vai entrar. Não, você vai continuar aplicando, vai precisar aplicar um pouquinho mais de força. Não tanto quanto a da pele, mas ainda assim é necessário continuar aplicando força. E aqui a gente mostra os gráficos. Os gráficos vão estar no estudo, tá? Coloquei aqui só para a gente ter uma referência e poder ir comparando cada grupo. Então, no grupo A, né, aqui, ó, na figura, deixa eu afastar um pouquinho, aí, na figura 1, né, que mostra o perfil de força-tempo registrada para a penetração da faca instrumentada na combinação de pele, gordura subcutânea e músculo esquelético, o perfil mostra um pico inicial correspondente à resistência da pele. Então, ó, um pico inicial, certo? Que foi ali de mais ou menos 55 newtons, com uma força de resistência diminuindo para 20 newtons, e que 36% é o pico de força inicial. A média que a lâmina, à medida que a lâmina penetra na camada de tecido muscular, a força resistiva aumenta para 40 newtons, que é 73% do pico de força inicial. Então, aqui está o gráfico. Tá mexendo o negócio aí. Caraca! Pera, aí. Afastar um pouquinho mais que ajuda. Então, ó, aquilo que ele falou sobre, ela começa, ó, aqui está escrito skin, a pele, e o músculo. Então, aqui que ele falou de tentar, não vou conseguir encaixar os dois, mas enfim, ele falou, ó, o perfil mostra um pico inicial, perfeito, então aqui no ponto, então ele começa no 0,00000, né, não tem nenhum tipo de resistência, aí ele entra em contato com a pele, perfeito, aí quando ele cai, é que ele rompeu a pele, então aqui ele não está gerando resistência, que seria basicamente a gordura, né? Mostra um pico inicial de 55 newtons, e vai caindo aqui até mais ou menos 20, perfeito? Que provavelmente aqui era a parte da gordura, que a gordura não tem muita resistência. Aí, quando ele chega em contato com o músculo, né, você vê que ele sobe mais um pouquinho, que é onde ele pega aqui mais ou menos 40 newtons, tá? Que é o 73% do pico inicial, beleza? Então, aqui é penetração de pele, gordura e músculo. Isso demonstra claramente que existe uma força resistiva secundária significativa no músculo subjacente à pele. Com a resistência da gordura subcutânea, a penetração foi considerada baixa em comparação com a pele e dos músculos. O ganho do amplificador de carga foi aumentado para proporcionar maior precisão. Então, é uma coisa que você vai calibrando ali, né, no caso da faca, e ele fazia essa penetração, e como ela não estava tão calibrada com uma precisão maior, parecia que era como se simplesmente não existisse o músculo, como se ele passasse direto. Você vai ver que esse era o problema que Knight enfrentava lá no passado, ele não tinha como calibrar isso. E aí, quando eles aumentaram a precisão, eles conseguiam ver lá, cara, caía muito a resistência, mas ela ainda estava ali, ela existia. É o que nos leva ao grupo D, que era o de... Cadê? Apenas gordura subcutânea. Está escrito ali, né? Não sei porque eu subi, enfim. O gráfico 2 mostra que a gordura subcutânea resiste à penetração até que seja atingida uma força de magnitude de 2 newtons, o que implica que a penetração profunda do tecido adiposo significa muito pouco em termos de força, ou seja, você não precisa de praticamente nada para perfurar a gordura. Então, olha aqui no gráfico como é que fica. Então, essa aqui é a gordura, né? Essa pequena ondinha aqui é a penetração da gordura, tá? Então, você pode ver que, se comparado, né, ao gráfico aqui de cima, olha só, a gordura está aqui no meio, certo? Então, você vê o quanto que ele cai. Por isso que eles tiveram que ser mais preciso, né, na calibração da máquina, para que pudesse registrar esse parâmetro aqui. E aí a gente tem o grupo B, né, que para medir a força resistiva da gordura subcutânea e do músculo, o ganho do amplificador de carga foi então diminuído para fornecer uma faixa de medição entre 0 e 100 newtons, né, já que não precisava ser tanto assim.
É observado que um pico de força resistiva de magnitude de 2 newtons, que é a questão da gordura, como a gente já viu anteriormente, e a faca penetra na camada muscular, sendo a força resistiva de cerca de 35 newtons. Então, mostrando aqui no gráfico, né, a gente vê aqui ó, a resistência da gordura, pouquíssima coisa, e aí a resistência do músculo, que é bem comparativa ao que a gente viu anteriormente na questão da pele, da gordura e do músculo. Tá? Por isso que eles fizeram essas diferenças, para ver se realmente faz sentido, né? Se era válido. Né? Por exemplo, ele aplica uma resistência se tem pele, gordura e músculo, mas se eu curasse só o músculo, ele apresentaria mais ou menos resistência? Ou ele apresentaria uma resistência inicial igual à da pele? Será que o problema é a primeira camada ou é o tecido propriamente dito? Aqui ele está mostrando que é o tecido propriamente dito. Não interessa qual é a camada que esteja na frente, ele vai aplicar exatamente a mesma força para penetrar elas. Então, se eu colocasse, por exemplo, músculo, gordura e pele, se o cara simplesmente virasse o contrário, ele ia ter ali 40, cerca de 35, 40 newtons para atravessar o músculo, 2 newtons para atravessar a gordura e 50 newtons para atravessar a pele da mesma forma. E aqui no grupo C, né, por fim, a camada de gordura subcutânea foi removida e a força resistiva somente para o músculo foi registrada. Né? O que mostra na figura 4, o pico de força resistiva de 37 newtons foi consistente com os valores obtidos nas combinações de tecidos anteriores, que foi o que eu acabei de explicar. Né? Então, assim, não importa qual era a ordem, se era só músculo, se era músculo primeiro, depois gordura, se era pele primeiro, a resistência, a força aplicada era exatamente a mesma. Então, aqui está o gráfico do músculo, então quando a faca era penetrada, acertava o músculo e depois ele ia decaindo ali, porque ia tendo menos resistência. E a conclusão foi que a força de resistência reduzida conforme a descrita para os experimentos de penetração que envolvem tecidos subjacentes pode ser facilmente superada pelo acompanhamento de um agressor que executa uma ação de esfaqueamento e pode ser considerada irrelevante para essa situação. O que ele quer dizer é que é o seguinte, parece ser um número às vezes alto ou baixo, você pensa assim, para atravessar a pele você precisa de cerca de aproximadamente 5 quilos. Né? Então, o que seria essa análise? Imagina que, tá, ele falou da coxa, né? Imagina que você tem a tua coxa, aí você coloca uma faca apontada ali para baixo nessa coxa, e aí você coloca um saco de arroz de 1 quilo em cima. Isso não seria o suficiente para atravessar a sua pele. Né? Agora, se você pega um saco de arroz de 5 quilos, ou um saco de açúcar de 5 quilos e coloca em cima, essa já seria a pressão suficiente para fazer atravessar a pele. Só que isso, quando você aplica na a mecânica corporal de aceleração, cara, o desempenho é infinitamente maior. Tá? Então, assim, não é nada de difícil de você atravessar a pele, gordura, músculo, o que quer que seja. Aqui ele fala, ó, pode ser facilmente superada pelo acompanhamento de um agressor que executa uma ação de esfaqueamento e pode ser considerada irrelevante para essa situação. Então, assim, 50 newtons, cara, mas o cara com uma faca, ele consegue ultrapassar esses 50 newtons fácil, fácil. Tá? Mas isso já nos dá uma ideia da resistência de cada tecido penetrante, né? Porque é realmente uma coisa que eu, particularmente, quando eu estava lendo o estudo, achei bem interessante, não tinha ideia da resistência. Cara, e por que isso aqui é interessante? Né? Esse foi um dos estudos que mais me chamou a atenção lá atrás. Primeiro que foi um dos primeiros, de fato, estudos que eu li. E, por coincidência, bem lá atrás mesmo, teve um cara uma vez que ele abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, e aí o cara me perguntou assim, é porque assim, eu não estou julgando, tá? Até porque na mente, eu não quero usar a palavra ignorante, mas assim, na mente de quem não tem a informação, muita coisa parece ser plausível, parece fazer sentido, tá? Mas quando você tem a informação, aquele mesmo pensamento parece ser tipo, caraca, velho, como não faz o menor sentido isso que você está falando? O que eu quero dizer com isso? Eu abri uma caixinha de perguntas, né? Perguntei qualquer coisa tal, e aí um cara chegou para mim e perguntou, Flávio, faz sentido eu tinha acabado de ler esse estudo, eu tinha lido, sei lá, uns 2, 3 dias, alguma coisa assim.
Ele falou, faz sentido eu enrijecer o abdômen, né, forçar ele, tipo no muque, assim, tipo, forçar ele. Se um cara vier me dar uma estocada no abdômen para eu retardar a penetração da faca, para deixar mais difícil de entrar, assim, tá? Logicamente, né? Partindo do princípio, assim, né, de que, pô, tem um músculo, ele é resistente, ele é forte, né? Você aperta ele, porra, é duro. Se eu trabalhar o músculo, deixar ele mais duro, deixar ele mais difícil de ser, né, penetrante, se vier uma faca e eu enrijecer, será que eu consigo retardar a entrada dessa faca? Parece fazer sentido, né? É interessante, né? Você fala, ah, tipo, tem uma certa lógica por trás disso. E aí foi quando eu lancei esse estudo pro cara. Eu falei, cara, foi feito estudo assim, assim, assado. Eles, né, pegaram os valores, falaram, ó, tal, tá aqui. Né, mostrei os valores para ele. Falei, cara, depois que passou a pele, interessa qual que é o músculo, ele vai passar o músculo de qualquer forma. E o cara, ah, eu não sabia disso, pô, nossa, obrigado, ele agradeceu, pô, que informação interessante. E me deu essa virada de chave. Falei, cara, as pessoas precisam saber disso, cara. Elas precisam saber disso, né? Porque, como eu falei, tipo, para alguém que não tem a informação, parece um sentido lógico, né? Não vou falar, não, cara, é burro, é idiota, isso aqui, olha só as ideias. Não, não é bem assim. Porque realmente, se você parar para pensar, tem um pouquinho de lógica. Não, o músculo é resistente, você força ele, gera uma camada mais de resistência. Mas aí quando você tem os dados aqui, cara, não interessa. Faz diferença, vai atravessar. Né? Ele pode gerar um pouco mais de resistência, mas, cara, ele vai atravessar. Ponto. E aí, quando você entende um pouco mais da anatomia também, não só a base científica, mas você entende um pouco mais de anatomia também, então, que nem, por exemplo, eu fiz, né, o curso de graduação em educação física, né, a gente tem lá a parte de anatomia, eu sempre gostei dessa pegada, né, e você aprende que o músculo, né, não sei se você já sabe disso, não sabe, enfim, né, para aqueles que não sabem, o músculo ele não é um bloco concreto ali, ele é nada mais do que vários e vários e vários e vários e vários e vários pequenos filamentos que vão se unindo e parecendo um filamento maior, que parece um filamento maior, que parece um filamento maior. Devia ter separado uma imagem assim, não consegui mostrar agora. Mas cara, vou usar o mesmo exemplo que minha professora usava na faculdade. Ela fala assim, imagina que o seu braço, o seu bíceps ali, por exemplo, é uma caixa de macarrão, uma caixa fechada. Pega uma caixa desses de mercado, uma caixa fechadora. Isso seria o músculo que você está vendo. Só que dentro da caixa de macarrão tem várias outras caixinhas menores com pacotes de macarrão dentro. Né? Então, na caixa grande tem, sei lá, uma caixa grande tem outras 8 caixas menores com os pacotes de macarrão dentro. E seriam os filamentos maiores. Dentro desses filamentos maiores, tem outros pequenos filamentos, que aí seriam os pacotes de macarrão. Dentro de cada pacote de macarrão tem o fio do macarrão. Então, é assim que o seu músculo é construído. São vários e vários e vários pequenos filamentos que vão se agrupando e geram um músculo. E formam, né, um músculo. E aí, se você pensa nele como filamentos e não como um bloco único, faz ainda mais sentido o fato de uma faca, na hora que ela penetra no músculo, ela vai atravessando eles, ela simplesmente passa pelos filamentos. A mesma ideia é o que acontece nos coletes balísticos. Por que, que um colete balístico ele consegue parar um projétil, consegue parar ali, né, o disparo de uma arma de fogo, mas não consegue parar uma faca? Para uma faca, justamente porque ele passa entre os filamentos do tecido de Kevlar. Né? Não é diferente do projétil que ele recebe o impacto. Né? A faca não, ela simplesmente vai passando pelos tecidos e vai abrindo caminho. Com o músculo é o mesmo princípio. Então, quando você pega essa questão da anatomia, junta com essa questão dos dados, você entende o porquê que isso acontece e faz muito mais sentido do que você pensar, pô, mas será que se eu fizer força, fizer assim, tipo, o cara vai me esfaquear, eu vou conseguir retardar esse movimento? Cara, não!
Você não vai conseguir, né? Então, por isso que me veio essa ideia, né? Foi uma das linhas que me fez moldar esse projeto de, cara, preciso dar um jeito de passar essa informação para a galera, porque faz muito sentido, é muito legal, cara, quando você entende isso, é muito legal. Assim, cara, não sabia, assim, não sei se para você tem essa mesma excitação que eu tenho, mas eu acho muito legal entender como as coisas funcionam. Né? Então, vou estar deixando tanto o artigo quanto esse mapa mental disponível aqui, mas eu quero ouvir de você. O que você achou disso? Você achou esses resultados válidos? Faz sentido para você? Ou você esperava, não, porra, achava que o músculo era muito mais resistente? Ou para você fez sentido? A explicação que eu dei sobre a questão do músculo, sobre a questão anatômica, também fez sentido para você do porquê que você enrijecer o músculo não vai fazer diferença nenhuma na hora de ser esfaqueado? Comenta aqui embaixo. Então, forte abraço e até a próxima. Bye bye.